Em meio ao ruído incessante do mundo, muitos de nós, talvez você mesmo, se sentem em uma encruzilhada. As notícias nos bombardeiam com incertezas, as finanças apertam, e a rotina nos consome, deixando pouco espaço para aquilo que realmente nutre a alma. Há uma sensação sutil, mas persistente, de que estamos à beira de algo grande, algo que transcende o cotidiano. Uma inquietação que nos leva a questionar: existe um propósito maior para tudo isso? Onde está a bússola para navegar por águas tão turbulentas? Essa busca por sentido, essa sede por clareza, não é um sinal de fraqueza, mas sim um eco de uma verdade profunda que reside em cada um de nós, a necessidade de se conectar com algo que é eterno e inabalável. Muitos de vocês, homens e mulheres dedicados à sua fé, que buscam crescimento pessoal e superação emocional, já sentiram o peso da dúvida, a angústia de um propósito não totalmente claro ou a frustração de crises inesperadas. É nessas horas que o coração anseia por uma verdade que não falha, por uma promessa que permanece. A pergunta que se impõe é: como encontramos paz e direção quando o chão parece tremer sob os nossos pés? Como podemos não apenas sobreviver, mas prosperar, com uma vida alinhada à fé e à paz interior? É sobre essa busca, sobre essa esperança que reside em um conhecimento mais profundo, que vamos conversar hoje. Porque, acredite, há um mistério sendo desvelado, uma peça-chave que nos convida a reajustar nossa perspectiva e a viver com uma intencionalidade renovada. E se você sente que essa mensagem ressoa com sua própria busca, te convido a se juntar a nós. Considere inscrever-se no canal para não perder outros conteúdos que podem iluminar seu caminho e te fortalecer na jornada. A jornada da fé não é um caminho fácil, mas é pavimentada com a certeza de que não estamos sozinhos, e de que há um plano divino em constante desdobramento, aguardando que o compreendamos e participemos dele. Essa sensação de estarmos à beira de algo grande, essa percepção de que há um mistério em jogo, não é nova. Ela ressoa com experiências e revelações registradas nas páginas mais antigas e sagradas da humanidade. Pensemos, por exemplo, na figura de Daniel, um homem que viveu em meio a impérios turbulentos, exilado em uma terra estrangeira, mas que possuía uma singular sensibilidade para os propósitos de Deus. Daniel não apenas sonhava e interpretava visões, mas também era um receptor de revelações que apontavam para tempos futuros, muito além de sua própria existência. Ele não se desesperou diante do desconhecido, ao contrário, buscou a Deus com jejum e oração, pedindo sabedoria para entender os mistérios que lhe eram apresentados. A exegese cuidadosa de seus escritos mostra que as profecias não eram meros exercícios de futurologia para instigar medo ou curiosidade vã, mas sim para fortalecer a fé, para guiar a conduta dos fiéis e para revelar a soberania inquestionável de Deus sobre a história. Daniel, ao decifrar os símbolos e as mensagens que lhe foram confiadas, não o fez para prever datas exatas ou para fugir da realidade de seu tempo, mas para viver de forma mais consciente e alinhada à vontade divina, mesmo em Babilônia. Ele sabia que cada império, cada crise, cada mudança era parte de um plano maior que culminaria na glória de Deus e no estabelecimento de seu reino eterno. Essa compreensão o capacitou a suportar as adversidades, a manter sua integridade e a influenciar seu mundo. A mensagem para nós é clara: as profecias bíblicas não são apenas registros históricos de eventos passados ou futuras, mas são luzes que iluminam nosso presente, nos chamando a uma vida de discernimento e fidelidade. Elas nos mostram que a história não é um ciclo sem fim de caos, mas um enredo cuidadosamente tecido por um autor supremo, que tem um final glorioso já escrito. E é essa verdade imutável que nos prepara para a etapa seguinte da nossa jornada. Como, então, esses fundamentos bíblicos, essas verdades imutáveis que permeiam as narrativas de homens como Daniel, se conectam com a vida moderna que cada um de nós experimenta? A distância entre a Babilônia antiga e as nossas metrópoles contemporâneas pode parecer intransponível, mas as lutas do coração humano permanecem as mesmas. As profecias, longe de serem apenas relatos para estudiosos ou curiosos, oferecem uma estrutura para compreendermos o cenário em que vivemos hoje. Quando nos deparamos com a dúvida de propósito, as pressões financeiras que sufocam, ou as crises espirituais que abalam nossa fé, tendemos a focar apenas no imediato, no visível. No entanto, o mistério profético nos convida a levantar os olhos e a enxergar nossa realidade através de uma lente divina. Ele nos lembra que a instabilidade econômica, as tensões sociais, as inquietações existenciais não são acaso, mas podem ser sinais que nos impulsionam a buscar respostas mais profundas, a solidificar nossa fé em algo que transcende as circunstâncias. A aplicação contemporânea desses ensinamentos não significa que devemos nos tornar adivinhos ou que precisamos decifrar códigos secretos para prever o amanhã. Ao contrário,
significa que, ao reconhecermos que há um plano maior se desenrolando, somos chamados a viver de forma mais consciente e responsável. Nossa perspectiva muda. Os desafios não são mais apenas obstáculos, mas oportunidades para demonstrar fé, para exercitar a paciência e para buscar a sabedoria que vem do alto. Significa que, quando as finanças apertam, não nos desesperamos, mas confiamos na provisão divina e agimos com diligência. Quando a dúvida sobre o propósito nos assola, voltamos às Escrituras para redescobrir nossa identidade em Cristo e nossa missão no mundo. Aprofundar-se nesse mistério não é alimentar a ansiedade, mas sim infundir em nós uma paz que o mundo não pode dar, sabendo que Deus está no controle, e que cada passo, cada luta, cada vitória, faz parte de um grande e perfeito desígnio. É essa compreensão que nos leva a perguntar: o que podemos fazer, de forma prática e realista, para viver essa verdade no dia a dia? Entender que há um mistério profético se cumprindo e que ele tem uma conexão direta com nossa vida contemporânea não é o fim, mas o começo. O próximo passo é traduzir essa compreensão em ações concretas e realistas. Não estamos falando de fórmulas mágicas ou atalhos para a espiritualidade, mas de passos deliberados que nos alinham com o plano divino e nos preparam para o que virá. O primeiro passo prático é aprofundar-se na palavra. Em um mundo de distrações infinitas, reservar tempo para leitura e meditação bíblica não é um luxo, mas uma necessidade vital. Assim como Daniel buscou entendimento nas escrituras de seu tempo, nós devemos buscar as nossas. É na palavra que encontramos a sabedoria para discernir os tempos, a força para resistir às tentações e a direção para cada decisão. Não se trata de ler por obrigação, mas de buscar um encontro genuíno com o autor da vida. Em segundo lugar, priorize a oração persistente e intencional. A oração é a nossa linha direta com o Pai, o meio pelo qual expressamos nossas ansiedades, nossos agradecimentos, crucialmente, pedimos por discernimento para entender os sinais e por capacitação para viver à altura da nossa vocação. É um diálogo contínuo que fortalece nossa fé e nos mantém ancorados. Em terceiro, engaje-se em uma comunidade de fé. Não fomos feitos para trilhar a jornada sozinhos. A Igreja, o corpo de Cristo, é onde encontramos apoio, encorajamento e prestação de contas. É onde podemos compartilhar nossas lutas e celebrar nossas vitórias, aprendendo uns com os outros e crescendo juntos na graça e no conhecimento. Lembre-se, esses passos não são uma lista de afazeres para alcançar a perfeição, mas um convite a uma vida de relacionamento íntimo com Deus, um relacionamento que nos capacita a enfrentar qualquer desafio com fé e esperança, e que nos mostra que, mesmo em nossas falhas, há um caminho de redenção e propósito. É fácil falar sobre os passos práticos, sobre a teoria, mas a realidade da jornada de fé, como todos nós sabemos, inclui suas próprias montanhas e vales. E para ser honesto com vocês, ao longo da minha própria caminhada, a compreensão desse mistério profético não veio sem lutas internas e falhas evidentes. Houve momentos, especialmente em meio a crises pessoais, onde a dúvida parecia uma sombra insistente, questionando se tudo o que eu cria era de fato real, se Deus realmente se importava com os detalhes da minha vida ou se Ele de fato estava no controle de um mundo tão caótico. Lembro-me de um período de grande incerteza profissional e financeira, onde as promessas bíblicas pareciam distantes e a ansiedade tomava conta. Eu havia estudado as profecias, compreendido a soberania de Deus, mas no calor da batalha, a teoria parecia se dissolver. Falhei em manter a calma, em confiar plenamente, em orar com a fé inabalável que eu pregava. Contudo, foi nesses momentos de vulnerabilidade e de reconhecimento das minhas próprias limitações que a verdade do Evangelho se tornou ainda mais profunda. Não foi um estalo mágico, mas um processo gradual de arrependimento, de retorno à palavra, e de busca por conselho em irmãos mais experientes na fé. Entendi que a fé não nega a dúvida, mas a transcende, que a falha não é o fim, mas um convite à humildade e à dependência. Percebi que o mistério profético não me chamava a ser um super-herói espiritual, mas um filho amado que confia no Pai, mesmo quando não compreende todos os seus caminhos. Essa experiência me ensinou que o testemunho verdadeiro não é apenas de sucesso e glória, mas também de fraqueza redimida, de recomeços e de uma fé que, embora imperfeita, persiste. E é essa persistência, essa capacidade de se levantar e continuar crendo, que nos prepara para a mais poderosa das verdades. Após todas as lutas, as dúvidas e os passos práticos, o que nos resta é um encorajamento bíblico, a âncora inabalável que sustenta nossa alma. O mistério profético que está prestes a se cumprir, ou que já está em seu desdobramento final, não é um presságio de desgraça, mas a confirmação da fidelidade imutável de Deus. Ele não é para nos amedrontar,
mas para nos infundir esperança viva e uma paz que transcende todo entendimento. Lembre-se das palavras de Jesus em João 14:1, onde ele diz: "Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim." Essa é a essência do que as profecias nos oferecem, uma base sólida para nossa fé, um lembrete constante de que, independentemente do que aconteça neste mundo, nosso destino final está seguro nas mãos do Criador. As Escrituras nos asseguram que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, Romanos 8:28. Essa promessa não elimina a dor ou o sofrimento, mas nos garante que eles não são o ponto final da nossa história. Há um propósito divino em cada desafio, uma lição em cada falha, e uma vitória esperando em cada provação. Nosso Deus é um Deus que cumpre suas promessas, e o desenrolar dos tempos apenas reafirma sua soberania e seu plano de redenção para a humanidade. Portanto, avance com ousadia, com a certeza de que a fé não é uma fuga da realidade, mas a lente através da qual enxergamos a verdadeira realidade de um Deus que reina. Mantenha seu olhar fixo em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, pois nele, todas as promessas de Deus encontram seu sim e seu amém. E enquanto você reflete sobre essas verdades, eu te convido a dar um passo adiante. O que você fará hoje, esta semana, para aplicar esses princípios em sua vida? Compartilhe seus pensamentos nos comentários, e se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe-a com alguém que também precisa de encorajamento. Que a esperança baseada nas promessas das Escrituras valide e fortaleça cada passo da sua jornada.